Shabbat Shalom a todos, sejam todos muito bem-vindos. Que o Senhor abençoe a vida de cada um dos presentes e daqueles que estão nos assistindo pelo nosso canal no YouTube. Uma grande honra e bênção poder compartilhar desse tempo de Deus na vida de vocês. E hoje nós temos uma porção bem interessante, que é Betel, né? Vamos falar da porção Vaierá, Vayetze, se fica partiu, que vai de Gênesis 28, 10 até 32, 3, Mateus capítulo 12, Oséias capítulos 12, do versículo 13, até o capítulo 14, versículo 10, Efésios 2, versículos 19 a 22, ok? E, primeiramente, os avisos, né, que tem que dar. Já vou dar logo, para não ficar depois esquecendo, como muitas vezes eu acabo esquecendo no final de falar para vocês. Não deixa aí de dar o seu likezinho aí no nosso canal, para justamente a gente conseguir as pessoas, o canal entender, o YouTube entender que é um canal que realmente prega o evangelho e assim ajuda a chegar a mais pessoas nesse sentido. Ajude a evangelizar também, compartilhando esse vídeo aí que vocês estão nos assistindo, né? E vocês também aqui presentes, que compartilhem esse vídeo para chegar a mais pessoas que também recebam a palavra de Deus. Ok? Muito obrigado aí por esse tempo de atenção. E mais um recadinho também, que amanhã, no culto de amanhã, que será uma continuidade de hoje, no culto de amanhã não haverá gravação, não haverá depois exposição no nosso canal do YouTube. Foi recomendação do próprio Senhor para isso daí, ou seja, quem pegar a benção amanhã, pegou. Quem não pegar amanhã, sinto muito, ok? E hoje é uma porção bem interessante, bem forte, digamos assim. Vai ser mais ainda amanhã, né, nesse sentido. Amanhã a gente vai fazer, talvez, pelo que o Senhor está apontando, alguns moveres aí, vamos ver aí o que Ele nos reserva para a data de amanhã. Mas hoje Ele quer que eu passe os ensinamentos para vocês. Vamos lá. Começando pela nossa parábola, né, de hoje, que diz assim: dizem que uma certa irmã simples, de uma pequena igreja no interior, estava passando pela maior luta da sua vida. O marido foi embora, o dinheiro acabou, e a única coisa que ela tinha era um banquinho velho no quarto, onde orava todas as madrugadas. Aí eu perguntei quando eu escrevi isso daí, quem é que não tem um banquinho no quarto para orar de madrugada, né? Uma noite ela entrou chorando naquele quarto e disse: Senhor, eu não tenho força para subir. Eu não tenho palavras para orar. Se o céu quiser falar comigo hoje, vai ter que descer. Ela se ajoelhou no chão frio, sem saber o que dizer, mas algo aconteceu ali. Aquela mulher não ouviu uma voz audível, não viu anjos, não teve visão, mas ela sentiu uma presença entrar naquele quarto. Ela se levantou rápido, assustada, achando que alguém tinha entrado, abrindo a porta, mas quando ela olhou, a porta estava fechada. Olhou para o teto, nada. As paredes, muito menos. Mas dentro do coração ela ouviu: Filha, você não subiu até aqui, mas eu desci até você. Ela saiu daquele quarto de pé, com a mesma conta de banco, com os mesmos problemas, com as mesmas lutas, mas com uma certeza: quando você não consegue subir, o Deus de Jacó desce. E é sobre isso que a gente vai trabalhar hoje. Nós sabemos que na última porção que nós nos debruçamos, da briga de Esaú e Jacó, aquela coisa toda, no final, Jacó
teve que fugir para não ser morto pelo próprio irmão. Então nós passamos até um cenário totalmente diferente. Uma pessoa sozinha, né, fugindo. O Jacó não está num bom momento, óbvio, mas ele saiu com promessa. Todos lembram que Isaac abençoou. Não, mas ele se fez passar pelo Esaú, aquela coisa toda. A bênção vale? Vale. Vale. A bênção foi derramada. As promessas junto. Mas naquele momento, Jacó está sem paz. Conturbado com as ameaças do irmão, a preocupação da mãe. O pai já não podendo enxergar direito. Mas ele sabe de uma coisa. Que ele está com uma bênção. E aí ele chega num lugar que era até conhecido, mas já estava tarde da noite, aquela coisa, ele falou, não vou conseguir atravessar no meio da madrugada até chegar a Harã. Mas ele sabia que ele estava carregando dentro dele um futuro. Mas uma coisa era real. Ele não enxergava o presente. É o que acontece hoje na vida de muitas pessoas. Muitas pessoas chegam para a gente, perguntam lá as coisas de Deus, falam das coisas de Deus, às vezes querem discutir com a gente, com a visão de mundo. Como se elas tivessem alguma razão, alguma coisa sobre autoridade de como discutir. Pela visão do homem. Eu já nem entro mais nesses embates. Quer falar, vai ficar lá sozinho. Porque a gente vê que a pessoa não tem unção, não tem o Espírito Santo, não tem essa conotação. Muitas vezes eu vejo as pessoas perguntando por que tem que ser assim, por que assado, por que tem que ser desse jeito, por que tem que ser. Ponto. Não discute com Deus. A própria palavra mesmo diz, faremos e obedeceremos. E tem gente que quer discutir. E não enxerga a bênção que Deus derrama sobre a vida dela. Deus te fala, te coloca lá, olha, você vai para o hospital. Você vai abençoar a vida de muitas pessoas. Olha, você vai abrir as portas assim. Vai fazer esses relacionamentos assim. Você vai fazer isso, vai fazer aquilo. Olha, vai trabalhar na igreja assim. Deus abre uma porta enorme. Ah, mas isso é futuro. Não, isso é presente. É agora, é o já de Deus. Porque quando você quer a resposta, você quer a mais rápida possível. E não tolera quando Deus se atrasa no seu linguajar. E nesse cenário de confusão, culpa e incerteza, que Deus resolve encontrar Jacó. O lugar é comum. Não tem nome, não tem altar, não tem glória. Mas Deus transforma lugares comuns nos portais da glória. Deus não visita apenas quem está forte. Ele visita quem está quebrado. Isso daí Paulo já tinha dito muitas vezes sobre isso. E aí Jacó adormece sobre a pedra. O que acontece nesse caminho? Ele teve um sonho. Mas a Bíblia diz que ele teve um sonho. Ele viveu o presente. E não estou falando de presente, de algo que você dá para alguém. Presente de tempo mesmo. Ele viveu um presente. O céu se abre. Porque ele não buscou. Não teve a visão. Não buscou essa visão. Por mais que ele tivesse andado pelas tendas e tudo mais, aprendendo dos mistérios de Deus, muito mais do que seu irmão,
Ele não tinha esse relacionamento com a visão de Deus. Ele não fez nenhuma oração, não fez nenhum voto, não dizimou, fez nada. Mas Deus veio mesmo assim. A escada aparece e os anjos sobem e descem. E Deus fala: eu estou contigo. Eu te guardarei. Eu te sustentarei. Eu te trarei de volta e não te deixarei. E assim todas as famílias serão benditas através de você. Olha que coisa interessante. Quantas vezes você hoje recebe bênçãos e você não abençoa ninguém? Quantas vezes você chega, vai num culto, isso e aquilo, cheio de fogo do Espírito Santo, aquela coisa toda, cai nessa ladainha, digamos assim, e mesmo assim você não consegue abençoar a vida de ninguém. Você ainda conta moedas para saber se Deus é fiel com você. Quando Ele abre as portas para que tudo de bom e de bênçãos sejam derramadas sobre a tua vida. Jacó não merece, mas Deus não aparece por mérito. Ele aparece por propósito. E Deus, essa noite, Ele está falando, tem propósito com a tua vida. Quando o homem não consegue subir, Deus desce. Quando o homem não consegue orar, Deus fala. Quando o homem não consegue avançar, Deus conduz. E é nisso que Ele tem feito nos últimos tempos, ou desde o princípio, melhor dizendo, com todos nós que cremos nele. Ele nos dá direção, nos dá encaminhamento. Toda vez que nos sentimos perdidos ou conversando com nós mesmos, com os nossos botões, ele aparece com as soluções. Mas a nossa teimosia em ser abençoador nos incrimina. E Jacó parte. Depois disso, o seu destino. E mesmo sendo abençoado, teve um tio aproveitador. Lutou pelo amor da sua vida. Foi enganado. Teve que continuar lutando mais anos até conseguir aquilo que ele queria. Mas ele não é o Deus da promessa que se cumpre. Pois é. Mesmo você sendo abençoado, a tua labuta neste mundo continua. Você vai enfrentar aqueles que vão te enganar, que vão te trair, que vão realmente fazer de tudo para o povo de Deus não ter êxito. E essa é a graça. Ele não ficou lá mendigando por causa disso, por causa daquilo, aquilo outro. Pelo contrário, ele continuou. É para fazer? Vou fazer. O povo de Deus é assim. Não fica lá enrolando. Ou procrastinando projetos, alguma coisa desse tipo. Não. O povo de Deus é decidido, porque o Espírito Santo age dentro dele. Não fica enrolando. Se resolve. Toma atitudes. Ah, não sei fazer. Vai atrás de quem sabe. Para aprender. É assim que é um povo de Deus. É esse o Espírito Santo que realmente nos toca. É esse o fogo que move o crente. Não é lá no altar, não. Aquele fogo daquele sapateado, aquela coisa toda. Não é isso aí, não. Isso é emoção. Isso é fogo emocional. Não tem nada a ver com fogo espiritual.
E aí a gente pode ver que séculos depois, o profeta Oséias revela que Jacó, naquele tempo, chorou. Pois é. Lutou, buscou, foi transformado, e Deus diz por meio do profeta: volta, eu te sararei, eu te amarei voluntariamente. O Deus de Betel é o Deus que restaura. Jacó saiu fugitivo, mas Deus não deixou que ele permanecesse fugitivo. Ele cura, restaura, levanta e transforma. E nós sabemos que Jacó voltou com a família. E dessa família vinha o selo do Messias, Judá, seu filho. Estava com a promessa sobre a vida dele. Promessa de Davi, promessa de Jesus, promessa de tudo isso, do futuro. Mas ele era presente. E nisso nós podemos olhar lá em Mateus, então, 12, quando Jesus afirma: um maior do que o templo está aqui. E em João 1, capítulo 1, versículo 51, ele diz: vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. E o que Jesus está dizendo nisso? Eu sou a escada de Jacó. Eu sou o Betel vivo. Eu sou o encontro entre o céu e a terra. Na antiga aliança, Betel era um lugar. Na nova aliança, Betel é uma pessoa que serve pelo nome de Jesus. E nisso nós começamos a ver que o apóstolo Paulo, lá em Efésios, nos diz assim: assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, e que Jesus Cristo é o principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Traduzindo, somos a casa de Deus, templo do Espírito, corpo do Messias, cidadãos dos céus, pedras vivas de um edifício espiritual. Ou seja, o que Jacó viu numa noite, hoje nós carregamos todos os dias dentro de nós. Onde o crente está, Deus está. Onde a igreja se reúne, Betel se manifesta. Betel agora é móvel. Vai de um lado para o outro. Betel agora caminha. Betel agora evangeliza. Betel agora prega. Betel agora ora. Betel agora é você. E quando Deus desce na história do crente, como Jacó, muitos chegam cansados, feridos, carregando culpas, enfrentando medos, fugindo das decisões, dormindo sob as pedras duras da vida. Mas aí vem Deus, o Deus de Betel, que está dizendo hoje para você: eu vou descer na tua história.
Eu vou descer sobre você. Eu vou abrir o céu sobre tua vida. Eu vou restaurar a tua caminhada. Eu vou renovar tua identidade. Eu vou te fazer de volta ao propósito. O deserto de Jacó virou altar. A pedra virou um memorial. A fuga virou encontro. E o encontro virou destino. E o que você tem feito hoje com Cristo? Quais têm sido os teus passos? Quais têm sido as tuas direções, as tuas orientações? Qual tem sido o teu mover? Quantas vezes Deus já chegou para você falando as coisas? E você fica ainda esperando a promessa, esperando cair do céu alguma coisa, alguma voz, alguma situação, quando você mesmo o escuta dentro de você. Olha a velha senhora na parábola. Ela estava cansada. Cansada do quê? De querer ouvir. Mas só que ela apontava o ouvido para fora, não para dentro. E Deus queria falar com ela dentro dela. E nessa noite, quantas vezes Deus quer falar com você dentro de você? E você ainda insiste em ser do seu jeito, da sua maneira, da sua forma de agir ou de pensar. Quantas vezes você abandona os seus próprios irmãos? Muito simples. Olha as igrejas de hoje. Eu estive reparando, conversando com algumas pessoas, e vendo lá, quando é que vocês se encontram por aqui? Ah, todo domingo. E durante a semana? Ah, não, cada um tem seus afazeres, não dá. A gente troca mensagem lá no WhatsApp, mas não dá para, né? Nem um dia. Não tem intimidade, não tem relacionamento entre os irmãos. Como é que vocês podem querer desenvolver relacionamento com Deus? Ah, não, mas a gente se encontra no domingo, quando dá a gente até almoça junto, passa a tarde junto. Ou seja, quer compensar tudo num dia aquilo que não faz durante a semana. Isso é Deus? Isso é o que está na palavra? Isso é o que realmente agrada a Deus? Ou agrada o seu conforto? Quantas vezes Deus já tem te chamado? Vem orar. Quantas vezes Deus tem te chamado? Vem aqui, tem obra para fazer. Quantas vezes Deus já falou? Por que você não foi naquele hospital? Eu já mandei meus anjos abrir as portas. E você não foi. O que você está esperando? E hoje Deus está te convidando para voltar para o lugar de encontro. Se alguém entrou hoje vazio, ferido, cansado, ou amargurado da vida, hoje Deus está preparando um Betel espiritual para a tua vida, para todos nós. Não está importando de onde veio. O que importa é quem está descendo para te encontrar. Jacó entrou fugitivo, mas saiu transformado. E você pode sair renovado daqui, dessa presença dele de hoje. Basta você dizer um simples sim, que ele desce para te encontrar. Ele não se manifestou em altares. Ele não se manifestou
atrás de propósitos. Ele simplesmente viu uma pessoa solitária, fugitiva, cheia de problemas, com medo do futuro. E desceu para conversar pessoalmente. A própria palavra mesmo diz. Deus desceu e conversou com Jacó. Quantas vezes Deus quer conversar contigo e você prefere dormir? Não me incomode porque eu estou sonhando. E quantas vezes se torna tudo um pesadelo porque você não quis ouvir Deus. Jacó torna-se um grande exemplo para todos nós. Muitas vezes as pessoas dão mais valor para os filhos de Jacó. Mas não podemos esquecer que ele é um patriarca. E hoje nós pedimos a Deus, através da oração, que é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que ele desça hoje, não somente nesse lugar, não somente na igreja, mas que desça em todas essas vidas que estão nos assistindo, e as que estão presentes aqui, Senhor. Que desça nessas famílias feridas. Que desça, Senhor, nos sonhos esquecidos. Que desça nos chamados adormecidos. Desce com fogo, com glória, com cura e com renovo, meu Senhor. Transforma os desertos em Betel. Transforma os fugitivos em profetas. Transforma os fracos em fortes. E transforma o impossível em testemunho. Senhor, derrama da tua bênção naquele mesmo dia em que o Senhor se encontra com Jacó. Pois essa bênção se encontra até os dias de hoje, meu Pai. Então derrama mais desse renovo, dessa unção, dessa bênção que o Senhor nos deu. Como assim o mesmo diz. Benditas serão todas as famílias deste mundo. E assim desejamos, Pai, abençoar todas as famílias e todas as pessoas que habitam nesse lugar. Então venha, Senhor, nessa noite, a estender as mãos conosco, Pai, e abençoar a cada um que assistir esse vídeo, que está aqui presente, e todos aqueles que porventura vierem aqui amanhã, recebam da tua bênção, da tua glória e da tua graça. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que faça o Senhor resplandecer o seu rosto sobre ti e te agracie. Tenha o Senhor misericórdia de ti e ponha em ti a paz. Shabbat shalom, meus irmãos. Até amanhã. Aguardo vocês. E amanhã nós não iremos fazer a gravação do vídeo. Amém?